Olá, queridas, queridos que acompanham pelo canal da Consolação. Chegamos ao final da leitura do nosso livro e fui solicitado fazer um apanhado, um resumo. E vamos tentar então fazer isso. Penso que todas essas virtudes, essas atitudes que transformam, que o Anselm Green nos fez refletir sobre como vivemos e como poderíamos viver, nos ajudam muito, mas não querem ser uma pressão, um cavalo de força, algo que a gente tem que desesperadamente cumprir, perseguir. Não, gente, é para ser indicativos, não é algo para nos impedir de viver felizes e plenamente, sempre pensando, eu não estou cumprindo, eu não estou fazendo o que devo, meu Deus, não é isso, tá? Minhas amigas, meus amigos, não é. A conclusão do livro, ele deixa isso bem claro, que não são apelos morais para pressionar as pessoas, são indicativos. E nós certamente praticamos muitas dessas atitudes. E algumas ainda temos que aprender, temos que fazer, temos que refletir, temos que tomar e retomar e temos que amar com leveza. Ele é um autor que nos propõe isso e nós vamos conseguir, nós conseguimos. Então, das atitudes que foi solicitado, que a gente fizesse uma breve revisão, eu trago sempre um exemplo, alguma coisinha, assim, uma palavra sobre estas que vocês então solicitaram. E uma delas é o adoradores. Esvaziar-se diante de Deus para encher-se do próprio Deus, da própria espiritualidade que vem de Deus. Ter as mãos abertas, negar-se a si mesmo como Jesus negou para seguir o Evangelho. Adorar, estar inteiro, estar completo, atento. O caminho se faz no caminhar. Estar atento à caminhada, a tudo que vemos, que podemos experimentar, as belezas grandes e pequenas que estão no caminho. Olhar, pensar, refletir, não parar. Tudo é sagrado. Temos algumas lesmas aqui em casa e eu pessoalmente tenho bastante nojo. E a minha filha não mata, mas ela leva do outro lado da rua porque ela diz, não é necessário matar. Não é necessário mesmo. Mas eu não gosto do bichinho. Que Deus me perdoe. Mas ele também faz parte dessa criação maior. Que bonito que ela reverencia a lesma e leva ela do outro lado da rua e lá ela que se vire e saia da nossa casa, então. Ser autêntico, não ser uma fotocópia de alguém, não ser copiado. Um livro autêntico, um texto autêntico escrito pelo autor. Deus faz um diferente do outro, porque todos nós somos autênticos. Então vamos permanecer autênticos, escrever a nossa vida com a mão, com a nossa mão e não com a mão dos outros. Prudentes, né? Pensei numa imagem de prudência. Meu Deus, 700 imagens, como escolher? Mandei algumas para vocês refletirem sobre. A cobra, que também é um animal que eu não aprecio muito, aliás, nem um pouco, também é visto como exemplo de prudência, porque ela, antes de dar o bote para se alimentar, a sua sobrevivência, ela avalia, ela é prudente. E o próprio Jesus diz, sejam prudentes como as cobras. Não é um exemplo que eu gosto muito, eu prefiro o semáforo. O semáforo, verde, vermelho, amarelo, ele não é também um exemplo de pare, olhe e depois siga. Prefiro o semáforo. Trago então esse exemplo para vocês. O semáforo que nos chama a prudência e que está presente na nossa vida. Então a gente pode sempre de novo retomá-lo. Compassivo. Jesus disse, sede misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão o reino dos céus. Então ele nos chama a ser compassivo, a ser misericordioso com o próximo, com aquele que erra, porque dos misericordiosos é o reino dos céus. Desapegados, gozar e renunciar. Gozar como Jesus gozou, no sentido de desfrutar dos momentos, dos encontros, do café, do bolo, do aniversário. Gozar
Jesus teve momentos de regozijo, de alegria junto com os seus. E João Batista é o exemplo da renúncia. Aquele vegano que comia, não tão vegano, né? Ele comia gafanhotos, mas mel silvestre, que andava lá pelo deserto, ele incomodava por abrir mão demais. E Jesus incomodava por desfrutar. Então, vivamos atentos, cuidadosos, compassivos, misericordiosos, desapegados, como diz o texto. Então, desfrutar aquilo que é oferecido, ofertado e se alegrar, assim como João Batista no deserto renunciou a tudo. Mas Jesus experimentou, vivenciou e se alegrou com os seus. Reverentes, respeito mais profundo às pessoas, aos animais, à natureza. Não destruir é aquele que busca a paz. E aí eu fiquei pensando, mas afinal de contas, o que é ser reverente? Difícil, tão difícil que vocês inclusive colocaram como uma das questões a serem retomadas. E eu compartilhei com vocês o que é ser irreverente. Mal educado, grosseiro. Então, se a gente às vezes tem dificuldade de saber o que é reverente, a gente tem que olhar o que é aquele que é irreverente, que não é necessariamente só aquele corajoso que vai, mas é aquele que às vezes se passa, que às vezes não é gentil quando poderia ser, que às vezes em nome de um direito ele humilha, ele magoa pessoas. Então esse é um irreverente que já não busca a paz. E mais um, não por último, mas de grande relevância e importância, é o perdão, que nós temos um videozinho. Somos chamados a perdoar quantas vezes for necessário, não porque o outro mereça, mas para nos livrar da mágoa, do rancor, nos livrar daquela carrocinha cheia de dores que puxamos junto. Perdoar é o que nos resta entregar a Jesus, Ele o juízo verdadeiro, o único, o grande juízo. Perdoar porque também somos perdoados, não conforme nosso merecimento, mas conforme a muita misericórdia de Deus. Convido para perdoar. O videozinho que também está a seguir é muito significativo. Perdoemo-nos uns aos outros, amemos uns aos outros. Peço perdão se eu esqueci alguma atitude, podemos retomar ainda. Elas são muito significativas e elas querem nos libertar para viver plena e abundantemente, para viver com alegria. Que Deus nos abençoe, que Ele te abençoe em teu lar, em tua casa, neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Considerando as 3 atitudes com as quais eu me dispus a contribuir para a reflexão desta tarde, achei entre ser autêntico, ser bondoso e ser capaz de perdoar, essa terceira a mais complexa. Em que nível está a minha capacidade de perdoar? Resisto em perdoar a quem me feriu profundamente? Ou, por me considerar uma pessoa boa, cedo e desculpo sempre o mau comportamento alheio? Perdoar é uma ação passiva ou ativa? Se a saúde espiritual já é alvo de pesquisas na área da medicina, não espanta que a psicologia considere o perdão como terapêutico. Segundo Anselm Green, o autor do livro, o perdão é um processo de 5 passos. 1. Tomo consciência da minha dor. Não posso ignorá-la. Com ou sem intenção, alguém me machucou. 2. Dou vazão à minha raiva, à minha mágoa. Um primeiro passo é distanciar-me interiormente da pessoa que me ofendeu. Isto me afastará das palavras ou atitudes ofensivas também. 3. Procuro entender a ofensa e reflito sobre ela. Desde, será que era para mim mesmo o que essa pessoa queria dizer? Ou, talvez ela, sem querer, tenha tocado em uma ferida não cicatrizada. 4. Chego ao perdão propriamente dito. Liberto-me do vínculo e devolvo a ofensa a quem me feriu. Não no sentido de revidar ou retribuir,
Perdoar é devolver a ofensa ao ofensor, pois ela lhe pertence. Assim, já me livrei da ofensa. Perdoar é livrar-se da energia negativa que a ofensa fez nascer. Perdão é autoterapia. Perdoar não é sair abraçando os nossos ofensores. É antes avaliar a possibilidade de como e quando investir na reconciliação. E o quinto passo é quando mudo de atitude em relação à ofensa. Ela já não me prejudica, já não dói. Ao contrário, coloca-se como oportunidade de me fazer crescer, de desenvolver em mim novas capacidades. A quinta petição do Pai Nosso diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É a confiança no perdão de Deus que nos move enquanto cristãos. Para nos ajudar a entender quão valiosos são o perdão e a misericórdia de Deus, precisamos recorrer a pelo menos duas imagens: do Pai na parábola do Filho Pródigo e do próprio Jesus, quando em meio a tanta dor diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Com essas referências, certamente aprenderemos a perdoar a nós mesmos e aos outros com mais facilidade.